galerinha, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam em paz. Então vamos lá, na nossa aula de hoje nós iremos discutir os tipos de indústria, como elas se diferenciam pela quantidade de matéria-prima utilizada, pelo nível tecnológico empregado dentro do processo produtivo, pela quantidade de mão de obra, se ela é mais qualificada, menos qualificada, são aspectos que nós iremos ver que diferenciam uma indústria da outra. Para iniciarmos, vamos ver o primeiro tipo de indústria, denominado de indústria de bens de produção ou de base. É também conhecida como indústria pesada. Como é que ela se caracteriza? Se caracteriza por transformar matérias-primas, principalmente minérios e recursos minerais de origem fóssil. Como assim? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma mineradora que explorou o minério. Essa mineradora passa esse minério para uma siderúrgica que transforma esse minério em aço, por exemplo. Outro exemplo aqui, a gente vai ter uma petrolífera que vai explorar o petróleo, passa esse petróleo para uma indústria petroquímica, essa indústria petroquímica transforma em gasolina. Isso aqui é um exemplo de indústria de bens de produção ou de base. Outra característica vai ser o quê? Que elas utilizam bastante matéria-prima e energia. Como é denominada de uma indústria pesada, ela utiliza bastante matéria-prima e energia. Assim a gente vai ver que essas indústrias, elas estão instaladas próximo à matéria-prima, próximo às ferrovias e portos. Porque, como são indústrias que exigem uma grande quantidade de matéria-prima e de energia, elas têm que estar próximo da matéria-prima e de locais que facilitem esse escoamento dessa matéria-prima, como ferrovias e portos. Dessa maneira, quais são essas indústrias? Refinaria de petróleo, siderúrgica, mineradoras, químicas e petroquímicas. Esses são alguns exemplos de indústrias de base. Outro tipo de indústria que a gente vai ver é a indústria de bens de capital. Como é esse tipo de indústria? A imagem aqui já mostra homem manuseando o quê? Máquina. Essa indústria aqui, ela produz equipamentos, ou seja, produz máquinas para outras indústrias. E aí ela é denominada de indústrias de capital. Assim elas se instalam em grandes regiões industriais. Por que em grandes regiões industriais? Porque esse tipo de indústria, ela produz equipamentos para outras indústrias. E assim a gente vai ter como exemplo dessas indústrias, indústrias de motores, máquinas, ferramentas, tratores, entre outras indústrias que fazem parte dessa indústria de bens de capital. Como a imagem mostra aqui, essa máquina, por exemplo, que está auxiliando o homem, ela foi produzida através dessa indústria de bens de capital. Outro tipo de indústria que nós iremos ver é a indústria de bens de consumo. Essa indústria ela é caracterizada por produzir bens de consumo para a população. Então ela está mais próxima de quem? Elas se instalam próximo aos mercados consumidores. E assim a gente vai ver que essas indústrias, elas se dividem em indústrias de bens duráveis e não duráveis. As indústrias de bens duráveis, ela vai produzir o quê? Automóvel, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos. São mercadorias que têm um tempo de duração maior. Porque as indústrias de bens não duráveis são aquelas que produzem o quê? Vestuário, sapatos, remédios, alimentos, bebidas. São produtos que o tempo de duração ele é menor. E esse tipo de indústria a gente denomina de indústria de bens de consumo. Sendo assim, pessoal, essas indústrias também se diferenciam através do nível tecnológico. E assim a gente vai ver indústrias tradicionais. São aquelas que têm um baixo nível de automoção no processo produtivo. O que isso quer dizer? Que não tem um elevado nível tecnológico. São máquinas que não apresentam um grau elevado de tecnologia. Outra característica nesse tipo de indústria tradicional, que são indústrias que empregam bastante mão de obra, bem como essa mão de obra é de baixa qualificação. E quais são esses tipos de indústrias tradicionais? Indústrias de calçado, vestuário, alimentos e bebidas, ou seja, são aquelas indústrias de bens de consumo não duráveis. Outro tipo de indústria que a gente vai ver vai ser as indústrias modernas. Como elas se caracterizam? Aqui agora vai ter a utilização de recursos tecnológicos mais avançados.
Dessa maneira, empregam menos mão de obra. Se já tem máquinas que fazem o serviço de muitos trabalhadores, agora esse tipo de indústria emprega pouca mão de obra. E assim a gente vai ver que essa mão de obra ela é mais qualificada, visto que nesse tipo de indústria os recursos tecnológicos são mais avançados. E quais são esses tipos de indústria? Indústrias montadoras de automóveis, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos. Outro tipo de indústria vai ser a indústria de tecnologia de ponta. Nesse tipo de indústria, utilizam recursos tecnológicos altamente qualificados. Dessa maneira, a gente vai ver que eles realizam grandes investimentos em pesquisas. Assim, a mão de obra nesse tipo de indústria é uma mão de obra bastante reduzida e muito qualificada. Porque agora, nesse tipo de indústria, o recurso tecnológico é altamente qualificado. Quais são essas indústrias? Indústrias de informática, aeronáutica, química fina, robótica e biotecnologia. Ou seja, são as indústrias da terceira revolução industrial. Então a gente viu aqui alguns tipos de indústrias através de suas características. Agora nós iremos dar continuidade e vamos ver os fatores que proporcionam a localização das indústrias. O primeiro fator vai ser o quê? Matéria-prima. Muitas indústrias elas se instalam onde tem matéria-prima, principalmente as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas que exigem grande quantidade de matéria-prima. Então eles precisam estar próximo a essa matéria-prima. Outro fator de localização vai ser fontes de energia. Eles precisam estar em locais que tenham uma boa infraestrutura de fontes de energia que favoreçam a essa produção de mercadorias. Outra característica vai ser a mão de obra. Eles sempre vão procurar locais onde tem a mão de obra barata. A gente pode pegar como exemplo a Nike, que desconcentra a sua produção industrial e vai em busca de locais onde tem mão de obra barata, como aqui na América Latina, Sudeste da Ásia. Outro fator de localização vai ser redes e meios de transporte, ou seja, rodovia, hidrovia, ferrovia, portos, aeroportos bem equipados. Para quê? Para o transporte dessa matéria-prima e o escoamento de mercadorias. Outro fator vai ser mercado consumidor. Eles vão se concentrar onde há uma grande concentração populacional e assim vão em busca desse mercado consumidor. E outra característica vai ser o quê? O capital. Para instalar uma indústria é necessário bastante dinheiro. Esses são os fatores que proporcionam a localização industrial. E o que é que acontece? Muitas indústrias foram se instalando em locais que tinham matéria-prima, fontes de energia, mão de obra barata, rede e meio de transporte e mercado consumidor. E isso foi causando uma grande concentração industrial, que levou algumas indústrias a ir em busca de outros locais. E agora a gente vai ver a desconcentração industrial. Quais as causas dessa desconcentração industrial? Primeiramente, a escassez de terreno. Em alguns lugares os preços dos terrenos são elevados e há uma grande concentração industrial. Outro fator da desconcentração industrial é congestionamento de trânsito. Tem locais que ocorre um grande congestionamento de trânsito que dificulta o escoamento de mercadorias. Outro fator vai ser o quê? A elevação do custo de mão de obra. Tem locais que têm sindicatos bem estruturados que a mão de obra, o valor dela é um pouco mais cara. E assim é um fator com que esses donos das indústrias saiam e vão em busca de locais onde tem mão de obra mais barata. Outro fator vai ser preço elevado dos impostos urbanos. Isso tudo vai favorecendo o quê? A desconcentração industrial. Faz com que esses donos das indústrias procurem outros locais. E isso eles são favorecidos pela isenção de impostos. Tem governos que fazem o quê? Incentivos fiscais. Isentam esses donos das indústrias durante anos para não pagar impostos, para atrair essas indústrias para esses locais, para gerar emprego. Outro fator vai ser o quê? Tem governos que dão até os terrenos para a construção dessa indústria. E outro fator vai ser a instalação de infraestrutura básica, como asfalto, rede de esgoto, iluminação, entre outros aspectos. Esses são os fatores que proporcionam a desconcentração industrial. Então, galerinha, a gente viu nessa aula os tipos de indústrias, como elas se diferenciam umas das outras através do processo produtivo. Vimos os fatores de localização industrial, bem como a desconcentração industrial. Desse modo, galerinha, a gente fica por aqui. Utilize
revisem a aula, leiam os textos, fiquem em paz e um abraço a todos.